Olá, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo que trata-se a respeito da Epístolas aos Romanos, capítulo 9. Este é um assunto profundo e às vezes até mesmo desconfortável, porque nos confronta com duas realidades: o silêncio aparente de Deus e o endurecimento do coração humano. É um tema forte, mas extremamente necessário. Então, o silêncio de Deus e o endurecimento do coração está descrito lá no capítulo 9, versículos 14 ao 18. Mas, no momento, nós só vamos ler o capítulo 18, o qual nós vamos traçar uma linha bem forte a respeito do que isso possibilita ser. Então, o capítulo 18 nos diz o seguinte: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Há momentos na vida em que oramos, clamamos, choramos, buscamos resposta, e tudo o que encontramos é apenas o silêncio. Pedimos direção e o céu parece fechado. Pedimos resposta e nada acontece. Pedimos socorro e Deus parece distante. O silêncio de Deus é uma das experiências espirituais mais difíceis que alguém pode enfrentar, mas existe algo mais perigoso do que o silêncio de Deus: o endurecimento do coração. Porque o silêncio de Deus pode ser pedagógico, mas o endurecimento do coração pode ser destrutivo. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos conduz a uma reflexão séria sobre a soberania de Deus, sua misericórdia e como o homem reage diante da voz divina. Então, o silêncio de Deus nem sempre significa ausência de Deus. Muitas pessoas interpretam o silêncio divino como abandono. Quando Deus não responde imediatamente, pensamos: ele me esqueceu, ele não me ouviu, ele não se importa comigo. Mas a Bíblia mostra outra realidade. Deus também trabalha no silêncio. A semente cresce em silêncio. O amanhecer chega em silêncio. O milagre muitas vezes começa em silêncio. No capítulo 9 de Romanos, Paulo mostra que Deus está operando segundo seus propósitos eternos, mesmo quando o ser humano não compreende. Deus não precisa explicar tudo o que faz. Seu silêncio não é falta de ação. Muitas vezes é preparação a processos que Deus realiza no oculto. Quando o silêncio, ou melhor, quando o céu silencia, isso não significa que Deus se ausentou. Às vezes, ele está moldando, às vezes ele está provando, às vezes também ele está preparando algo maior do que podemos compreender. O perigo de interpretar mal o silêncio. O problema não é o silêncio, o problema é o que fazemos durante ele. Alguns, diante do silêncio, perseveram. Outros, diante do silêncio, se revoltam. Foi isso que aconteceu com muitos em Israel. Eles tinham promessas, alianças, histórias espirituais, mas não compreenderam os caminhos de Deus. E quando Deus
não agiu como esperavam, muitos endureceram o seu coração. Quantas pessoas fazem o mesmo? Eu pergunto a você. Oram por cura e, se ela não vem imediatamente, se afastam. Pedem uma porta aberta. Se ela se fechar, murmuram. Esperam uma resposta no tempo delas e, quando Deus demora, deixam de crer. O silêncio de Deus revela o que há dentro de nós. Ele expõe a nossa fé, que está firmada em Deus, ou apenas nos resultados que esperamos dele. O endurecimento do coração como pequenas resistências. Em Romanos 9, o livro qual estamos estudando, Faraó é um exemplo clássico disso. Deus enviou sinais, enviou advertência, enviou oportunidades, mas Faraó resistiu repetidamente. O endurecimento não acontece de uma vez, foi progressivo. O coração não endurece do dia para a noite, ele endurece quando? Quando é que o nosso coração fica endurecido? Hoje ignoramos uma correção, amanhã resistimos a uma exortação, depois desprezamos a voz do Espírito e pouco a pouco aquilo que antes nos quebrantava já não nos toca mais. A palavra perde impacto, a palavra perde silêncio. A presença de Deus já não constrange. Esse é o perigo. O coração endurecido, ainda que frequentemente oculto, cantar louvores, erguer as mãos, mas internamente já não responde à voz de Deus. Mas como vencer o silêncio sem endurecer o coração? Continuo orando, mesmo sem resposta. A fé madura ora mesmo quando não ouve nada. Não abre apenas quando sente. Ore porque confia. Permaneça na palavra. Quando Deus parece silencioso, suas palavras continuam falando. Ela sustenta a alma em tempos secos. Examine o seu coração. Eu pergunto, tenho resistido a Deus? Você tem resistido a Deus? Tenho ignorado correções? Tenho fingido obediências? Espere com humildade. Nem todo silêncio é juízo. Às vezes é preparação. Deus trabalha no invisível. Assim eu concluo dizendo a você que o silêncio de Deus não deve nos afastar. Deve nos levar a uma busca mais profunda. E se houver endurecimento, hoje é dia de quebrantamento. Lá em Romanos 9, ele nos lembra que Deus continua soberano. Ele continua falando, continua chamando, continua oferecendo misericórdia. Mas há uma pergunta que cada um precisa responder. Como meu coração está reagindo à voz de Deus? Porque o silêncio de Deus não pode ser um convite à maturidade, ou, se ignorado, pode acontecer o endurecimento. Hoje Deus nos chama a manter o coração sensível, a ouvir, a obedecer, a confiar, mesmo quando ele parece em silêncio. Assim eu digo a você que o Senhor, se o teu silêncio for prova, sustenta-nos. Se for ensino, ensina-nos. Se houver dureza de coração, quebra-nos. Mas nunca permita
que percamos a sensibilidade à tua voz. Em nome de Jesus. Amém.